Bom dia, vamos começar a nossa aula de ciências da professora Carla, da 12ª semana. Abra seu livro na página 102, seu livro de ciências. A gente vai falar sobre circulação do sangue e algumas funções e componentes dele. Aqui a gente vai fazer o que se pede na página 102. Vamos completar um diálogo entre os personagens. Você já percebeu o que ocorre com sua respiração após uma atividade física? O personagem da história a seguir fez uma atividade física e também observou outras alterações no organismo. Observe as ilustrações e crie um diálogo para a história em quadrinhos. Então, os dois amigos estavam correndo. Quando ele terminou a atividade física, chegou uma amiga e percebeu algo. O que será que está acontecendo com ele? Então ela vai falar para ele. Você coloca aqui no diálogo. Depois ela percebeu outra coisa. O que será que ela está escutando lá? O que acontece quando a gente corre? E por fim, ela pediu para ele descansar, né? Que é no último quadrinho. Agora vamos para a página 103. Ver sangue e funções e alguns componentes dele. E aqui ele vai começar falando desse diálogo aqui que a gente completou. Ao completar o diálogo da história em quadrinhos, provavelmente você relatou que o ritmo respiratório do personagem aumentou. Pode ter relatado ainda que o ritmo do coração dele também aumentou. Quando fazemos uma atividade física, percebemos que o coração bate mais rápido e às vezes o rosto fica mais vermelho. Esses são sinais que a velocidade da circulação do sangue aumentou, pois o organismo precisa de mais energia para realizar atividades físicas. Mas qual a relação entre a circulação do sangue e a obtenção de energia? O que será? O sangue leva o gás oxigênio, que a gente viu na aula passada. O sangue leva o gás, oxigênio do ar que respiramos e os nutrientes dos alimentos que comemos para as células de todo o organismo. Nas células, o oxigênio e os nutrientes são usados para a liberação de energia. O sangue é um líquido vermelho que circula por todo o corpo. A maior parte dele é constituída pelo plasma, que é a parte líquida. No plasma ficam imersas as células do sangue, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos. Aqui os glóbulos vermelhos, ó. E os leucócitos, os glóbulos brancos. Aqui os leucócitos, eles atuam na defesa do nosso organismo. E também as plaquetas, que são fragmentos das células. Então aqui, ó, as plaquetas que estão no nosso sangue. Além de ajudar na distribuição de gás oxigênio e de nutrientes para as células do corpo, o sangue atua na defesa do organismo, que são os glóbulos brancos, né? Que a gente falou. Os leucócitos, que são os glóbulos brancos, defendem contra agentes causadores de doenças, como bactérias e vírus, ou substâncias tóxicas, como venenos de animais peçonhentos. Já as plaquetas são responsáveis, essas são as plaquetas, pela coagulação do sangue, ou seja, pela formação daquela casquinha sobre o machucado que impede que ele continue sangrando. Agora vamos para a página 104. Responda as perguntas no caderno. Não precisa fazer a 3B, que é essa daqui, ó. Não precisa ser feito. Depois leia sobre o sistema cardiovascular na página 105. Vamos começar então. Considerando o sistema digestório e respiratório, qual é a função do sangue? 2. Identifique quais os componentes do sangue entram em ação em cada situação. A seguir, justifique a resposta. Pedro caiu durante o recreio e machucou o joelho. Apesar de ter sangrado muito, com o passar do tempo, o sangramento parou. Então, qual que é o responsável por fazer a casquinha? Lembra?
Se você não lembra, volta aqui no áudio que a gente fez a leitura ali da página anterior. Maria, ao se esquecer de lavar as mãos antes de comer, foi contaminada por bactérias. Lembra que a gente falou que tem um elemento lá no sangue que é responsável por combater as bactérias. Está na leitura da página anterior também. Quando Mauro joga futebol, suas células requerem mais gás oxigênio do que quando ele está em repouso. E sua circulação sanguínea fica mais intensa. Então, a gente tem que saber qual que é o componente do sangue que entra em ação nessa situação. Na letra C. Todas estão na página anterior. 3. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Aqui tem um cartaz, né? Seja para quem que for, seja doador. 2. Sangue. Procure o hemocentro mais próximo. É um cartaz de 2013. Você já viu na TV ou em posto de saúde alguma campanha de doação de sangue? O sangue que é doado é colocado em bolsas específicas e guardado. Quando há uma cirurgia de emergência ou ocorre um acidente, o paciente ou a vítima pode perder muito sangue. Para que essa pessoa se recupere rapidamente, é necessário que ela receba esse sangue doado para repor o que foi perdido. Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 68 anos e estar com boa saúde. Homens devem ter mais de 55 quilos e mulheres mais de 50. E a pessoa deve estar bem alimentada. Doar sangue é um ato de amor. É fundamental que todos conheçam melhor essa ação e ajudem a divulgar sua importância. Explique a importância da doação de sangue. Então, está nesse texto aqui. Qual que é a importância? Coloque no caderno a resposta. Letra B, a professora disse que não precisa fazer. Vamos para a página 105, para saber um pouco do sistema cardiovascular. Essa aqui é somente leitura. O sistema cardiovascular é formado pelo coração. Ele tem a função de distribuir o sangue pelo organismo. O coração é formado por tecido muscular e está localizado dentro da caixa torácica. Ele se contrai e relaxa continuamente para manter o sangue em circulação pelo corpo. Em uma pessoa adulta, o coração contrai-se 60 a 80 vezes por minuto. Então aqui está a representação do coração com os átrios e os ventrículos. E aqui é o sistema cardiovascular, onde o sangue passa pelo nosso corpo. O coração humano tem 4 câmaras. As 2 superiores são denominadas átrios aqui em cima, ó. E embaixo ventrículos. Os lados direito e esquerdo do coração não têm comunicação entre si. Essa conformação impede que o sangue com maior concentração de gás carbônico, que retorna do corpo, misture com o sangue com maior concentração de gás oxigênio, que sai dos pulmões e chega no lado esquerdo do coração. Então, são separados para não misturar sangue com oxigênio com sangue com gás carbônico, que volta do corpo, né? Com as impurezas. Os principais vasos sanguíneos são as artérias, as veias e os capilares. Artérias são vasos com paredes grossas. Elas levam o sangue do coração para outras partes do corpo. Veias são vasos com paredes mais finas, pois a espessura da camada de musculatura que forma é menor do que a das artérias. Elas levam o sangue para as outras partes do corpo e para o coração. Capilares são vasos muito finos e delicados que possibilitam a troca de materiais entre o sangue e as células do corpo. Quando há excesso de gordura no sangue, ela pode acumular no interior dos vasos sanguíneos e dificultar ou impedir a circulação do sangue. Essa é uma das causas da hipertensão arterial, ou seja, da pressão alta, que pode causar sérios problemas ao organismo, juntamente com o tabagismo, que é o fumo, e o excesso de consumo de sal. Por isso, a prática de atividade física, aliada à boa alimentação, ajuda a manter a saúde do sistema cardiovascular. Então, bom estudo, até a próxima aula.